Básico, primeira parte. Aula 4. O valor das peças. No xadrez, cada peça tem um valor hipotético estipulado, chamado de valor relativo das peças. Esses valores são estipulados através de uma pontuação que é dada a cada peça do jogo de acordo com o método utilizado. Existem alguns métodos diferentes, porém todos são muito próximos em sua essência, de forma que apresentem praticamente quase a mesma ideia de avaliação e força relativa de cada peça. A ideia dessa classificação de valores é nos dar uma referência da devida força que cada peça exerce em relação ao contexto estratégico do jogo, ou seja, uma força numérica estipulada para que seja possível sua comparação. Aqui apresentamos uma tabela muito comum de referência para nos situarmos. Ao peão é dado o valor de 1 ponto. Ao cavalo é dado o valor de 3 pontos. Ao bispo, 3 pontos também. A torre, 5 pontos. E a dama, 9 pontos. Ao rei não é dado nenhum valor de força, já que não existe jogo sem reis presentes no tabuleiro, não sendo possível sua captura, assim não tendo como compará-lo. Esse sistema numérico também serve de referência para alguns programas analisadores de xadrez, chamados engines, que são uma ferramenta auxiliar para os enxadristas na evaluação matemática de um jogo, de uma posição, ou de lances específicos de suas variantes para dizer quem está melhor, pior ou igual. Com o advento do avanço da tecnologia, hoje temos analisadores que não se baseiam mais em banco de dados pré-definidos, nessa referência de dados do valor das peças para fazer a sua análise. Com a chegada da inteligência artificial, outros parâmetros servem como pré-definição variável para a sua avaliação. Quando falarmos de xadrez e tecnologia mais adiante, abordaremos mais especificamente essas questões. Esses valores das peças não possuem nenhum papel formal durante o jogo de xadrez. Porém, conhecê-los ajuda a orientar o enxadrista em alguns aspectos de avaliação durante a partida, como, por exemplo, saber se trocar uma peça por outra lhe dará alguma vantagem ou desvantagem, para a comparação da questão material presente no tabuleiro, ou seja, nos dá uma orientação do estado da partida ou da posição analisada em relação ao equilíbrio de forças no tabuleiro. Esses valores são chamados de relativos porque no decorrer do jogo as peças podem mudar drasticamente de valor conforme a situação da posição em que a peça se encontra no tabuleiro, podendo assim uma peça de menor valor assumir um valor maior ou uma peça de maior valor ser diminuída em função de sua situação, de sua posição no tabuleiro, em detrimento dos aspectos gerais daquele momento. Vejamos alguns exemplos. Por exemplo, neste caso específico, o peão de D7 tem um valor muito maior que a torre das peças negras, que se encontra fora de jogo. Ou seja, dizemos fora de jogo quando uma peça está longe do foco da batalha corrente naquele momento, tornando-se assim menos valiosa, menos efetiva. Se fôssemos nos basear somente no dado matemático, então diríamos que as negras estão melhores, pois têm um número maior na questão material de força na contagem. Ao olharmos com mais atenção, percebemos que o peão de D7 exerce pressão sobre a posição e que irrefutavelmente promoverá, dando ao jogo uma outra avaliação, uma outra direção. E se esse status da posição não mudar, podemos dizer que na realidade as negras já se encontram perdidas, pois um bom enxadrista não terá dificuldades em converter sua melhor posição em vitória. Neste outro exemplo, a dama negra encontra-se em posição desfavorável, de forma que o cavalo branco exerce uma pressão maior na posição, assim podendo ser considerado muito mais ativo e melhor que a dama, que tem um valor relativo muito maior que o cavalo. Neste exemplo, o cavalo manobra e xeque-mate. Neste contexto, costumo dizer que o xadrez se trata de um jogo fundamentalmente inexato, onde um olhar mais profundo pode nos surpreender nos mostrando outros pensamentos,
outras possibilidades ocultas, portanto outro contexto, outra avaliação que pode ir além dos aspectos mais aparentes do visível. Em um primeiro momento, os conceitos aqui apresentados talvez possam parecer não tão claros para aqueles que estão iniciando na prática do xadrez. Mas com o passar do tempo, com o treinamento, com a prática e a repetição, o nosso cérebro vai identificando essas percepções de forma que quase que automática. Ficamos atentos a essas variações, às vezes muito sutis. Quando começamos a andar de bicicleta, estamos inseguros e preocupados com a bicicleta e tudo à sua volta. De forma segura, inicialmente nos apoiamos sobre as rodinhas laterais e pelas mãos de nossos pais. Aos poucos, as rodinhas vão sendo retiradas, lado a lado. Quando menos esperamos, estamos livres dessas amarras, e então percebemos o quanto já estamos no controle da situação, seguindo adiante. Penso em que nosso desenvolvimento enquanto enxadrista, que pouco a pouco vamos nos soltando e a prática nos torna capacitados nesse entendimento e execução, como no caso da bicicleta. O centro. No xadrez, o domínio do centro menor ou pequeno, que relembrando, é representado no tabuleiro pelas casas D4, D5, E4 e E5, são de fundamental importância estratégica para o confronto, pois quem domina ou controla esse centro geralmente tem mais mobilidade e espaço. O centro maior, ou grande também, juntamente com o menor, contribui para os fatores acima mencionados. O centro pode ser ocupado por um peão, dessa forma impondo sua presença para esse controle, ou ainda ser controlado à distância, por exemplo por uma peça como o cavalo, que de sua casa F3 após seu desenvolvimento, exerce controle à distância. Note que esse cavalo está controlando as casas D4 e E5, nessa posição, que são casas centrais. Ocupar e controlar são coisas diferentes no xadrez, pois você pode, por exemplo, colocar um cavalo nas casas centrais, assim ocupando-a, mas, no entanto, este cavalo não está controlando o centro. A importância de seguir a recomendação do controle do centro se dá ao fato de que as casas centrais são um trampolim de acesso para o ataque e a defesa, muitas vezes por onde as peças podem se infiltrar na posição inimiga. Relembrando a aula anterior, perceba que as duas aberturas demonstradas, a italiana e a espanhola, estão de acordo com esse princípio de controlar o centro o quanto antes possível. O desenvolvimento. Relembrando, entendemos por desenvolvimento a ação de colocar uma peça no jogo, assim contribuindo para o controle e domínio do centro, indo de acordo com a teoria das aberturas. É um termo técnico, teórico e prático que demonstra como devemos proceder para colocar nossas peças ainda nos lances iniciais, da forma mais efetiva o quanto possível. Precisamos ter em mente que a teoria recomendada orienta a desenvolver primeiro as peças menores, que são os cavalos e os bispos, e posteriormente as peças maiores, que são as damas e as torres. Estas últimas, quando na maioria das vezes, depois de já termos protegido o rei, tendo realizado o roque, colocando-o em segurança. O cavalo e o bispo são peças melhores que a dama e a torre nesse desenvolvimento inicial, já que o controle exercido por essas peças são muito mais efetivas. Não é recomendado pela teoria que precocemente desenvolvamos a dama e a torre logo nesse início, porque são peças maiores que podem ser atacadas mais facilmente, dessa forma podendo vir até mesmo a perdê-las nos piores casos ou fazendo-nos perder tempo. O tempo no xadrez também é outro conceito muito importante que pode se tornar um fator de inferioridade no jogo, como o apresentado neste exemplo. Aqui, enquanto as brancas estão seguindo a orientação da teoria recomendada de aberturas, colocando suas peças em jogo, dominando e controlando o centro, protegendo seu rei, colocando em segurança, as negras estão violando princípios clássicos básicos das aberturas, tais como não desenvolver as peças, colocando-as prontamente disponíveis para o jogo, movimentando a mesma peça várias vezes na abertura, não realizando o roque, ou seja, são fatores que certamente contribuirão para a inferioridade da posição e, logo,
Fatores estes que podem ser o início de uma possível derrota mais rápida e antecipada na partida. É claro que este exemplo é uma caricatura extrema da violação de vários princípios das recomendações da teoria, do bom desenvolvimento e controle recomendado, usado somente para ilustrar a ideia de entendimento, como disse anteriormente. Às vezes, o desequilíbrio se dá de forma muito mais tênue, por apenas uma peça ou um peão que foi jogado de forma indevida, ou ainda uma casa não controlada. Notem que, mesmo ainda não havendo troca de peças ou peões, a posição final aqui apresentada já é muito vantajosa para as peças brancas na avaliação. Futuramente, nas playlists específicas, voltaremos a tratar desse assunto da força relativa das peças e suas trocas com mais proximidade. Nesse momento do aprendizado, entender essa relação inicial de valores das peças e seus significados era o que precisávamos para seguir. Ao final de cada aula, de forma breve, iremos citar um pensamento de alguma personalidade do xadrez. Um mestre, um profissional ou mesmo um amador ou entusiasta que tenha contribuído para a evolução do xadrez dentro ou fora dos tabuleiros. Na playlist Biografias, você poderá conhecer mais profundamente cada personalidade. Hoje, o enxadrista apresentado em nossa aula 4 é Siegbert Tarrasch. Tarrasch, como é conhecido, nasceu na Prússia, região hoje que faz parte da Polônia. Ainda na última década do século XIX, doutor de profissão enxadrista, Tarrasch estava entre os melhores jogadores daquele tempo. Seu estilo ortodoxo, baseado sempre na análise concisa e científica, seguia os passos da orientação dos conceitos antes já propagados por Steinitz. O domínio do centro, a vantagem do par de bispos, vantagem de espaço, mas aprofundou ainda mais a teoria ao traduzi-la para o jogador mediano, de forma mais simples, falando sobre a mobilidade das peças, seu posicionamento e o quanto isso poderia interferir no resultado do jogo. É impossível desvincularmos seu nome do ensino e desenvolvimento do xadrez, já que ele foi muito reconhecido por sua contribuição teórica para o jogo, como escritor ativo, tendo inclusive criado, entre outras, o que é chamado de Tarrasch Rule, ou regra Tarrasch, que fala sobre a importância, principalmente nos finais, de colocar uma torre atrás de um peão passado. Nas aberturas, introduziu a defesa Tarrasch, que leva seu nome. Em um momento de reflexão, compôs essa frase que mais tarde viria a ser uma de suas frases mais conhecidas. Sempre senti um pouco de pena daquelas pessoas que não conheceram o xadrez. Justamente o mesmo que sinto por quem nunca foi embriagado pelo amor. O xadrez, como o amor, como a música, tem a virtude de fazer feliz ao homem. Siegbert Tarrasch teve 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Infelizmente, a vida foi bem dura com ele, já que 3 de seus 5 filhos morreram em um curto espaço de tempo, entre os anos de 1914 a 1916. Seu filho mais velho, Dr. Phil Fritz Tarrasch, faleceu em 1915, como tenente na Primeira Guerra Mundial. O segundo filho se suicidou, enquanto o terceiro foi atropelado por um bonde em Munique, em 1916. Obrigado, amigos internautas, por acompanharem as nossas aulas. Caso vocês não tenham visto o nosso vídeo de apresentação, nele eu explico como é o funcionamento do canal, falo sobre o conteúdo apresentado e trago informações importantes sobre o nosso projeto, o Aprenda Xadrez. Desta forma, você terá uma visão geral sobre a nossa proposta de ensino através dessa plataforma. Se por acaso surgirem dúvidas em relação ao conteúdo apresentado, não deixe de enviar as suas perguntas. Você pode fazê-lo comentando através do próprio vídeo do canal. Espero ajudá-los na solução dessas questões. Para que você seja informado sobre as novas aulas, o novo conteúdo disponibilizado no canal, inscreva-se e ative o sininho para que você possa receber as notificações e assim saber quando são lançados novos vídeos, novos conteúdos. Dessa forma, além de você se manter atualizado, você ajuda o canal a crescer de forma que eu possa continuar com esse projeto. Mais uma vez, muito obrigado pelo tempo disponibilizado e não se esqueça, no xadrez, após o jogo, reis e peões são guardados na mesma caixa. Um grande abraço e até a próxima aula.